Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e com a certeza que Deus tem estado conosco todos os dias, segundo a promessa de Jesus Cristo, até a consumação dos séculos. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça na sua mente, nos seus corações, e a cada família que você representa, que sejam abençoados pela direção do Espírito Santo e fortalecidos na palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Estamos em contagem regressiva para o Natal, estamos chegando o dia da maior celebração do cristianismo, que é o dia em que o mundo reconhece o nascimento de Jesus Cristo. Mesmo para aqueles que não são cristãos, sempre tem que reconhecer o nascimento de Jesus Cristo, porque afinal de contas, o mundo está dividido na sua história da humanidade antes e depois de Cristo. Então, não tem como negar a sua existência. O Jesus histórico, ele é existente e é estudado por todas as pessoas, incluindo por muitos ateus também, mas para nós cristãos é uma data festiva, é uma data de celebração, é uma data em que o mundo inteiro cristão reconhece o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós, que veio nos abraçar, que veio estar conosco. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, a respeito deste abraço, deste carinho de Jesus Cristo em se fazer carne e habitar entre nós, para estarmos juntos, para sermos guiados pela sua palavra. Ele mesmo declara que ele tem compaixão de nós, porque por muitas vezes nós nos comportamos, nos sentimos como ovelhas que não têm pastor. E nós temos e somos todos ovelhas do Supremo Pastor Jesus Cristo. Todos nós somos ovelhas do Supremo Pastor. Todos nós temos o mesmo Pai, por isso que somos irmãos em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, independente do seu vínculo religioso, denominacional, da sua expressão de fé dentro do cristianismo. Todos nós temos a Deus como Pai, somos a habitação do Espírito Santo e temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida conjugal, para receber as suas instruções, para seguir os seus mandamentos, os seus ensinamentos, a sua forma de apresentar a vida com amor, com carinho, com um beijo, com um abraço, com um sorriso, com uma alegria e com a paz que excede todo o entendimento. É isto que Jesus Cristo quer que nós saibamos. Falando um pouco mais a respeito desse abraço de Jesus Cristo, nós temos que reaprender a nos abraçar. Ao longo do tempo, nós vamos deixando as carícias, nós vamos deixando os cuidados, nós vamos deixando o abraço, nós vamos deixando aquilo que é essencial para o nosso relacionamento humano. E como diz o texto do livro do Pequeno Príncipe, o que é essencial para a vida é invisível aos olhos. E o abraço, que aparenta ser tão físico, o que está por trás dele, as suas reações emocionais e psicológicas, são muito mais do que o físico que está sendo abraçado ali. Quando nós recebemos um abraço, quando nós recebemos um carinho, nós recebemos um abraço na nossa essência humana, no nosso, é, no nosso íntimo, na nossa alma, né? Na expressão da alma como todo ser que nós somos criados por Deus. Existem muitas formas diferentes de nós sermos abraçados
E todos os dias nós somos abraçados de alguma forma, mas muitas vezes no nosso esfriamento do amor, nós vamos perdendo esta observação, essa capacidade de interação, essa capacidade de observar o abraço que existe todos os dias e a maneira que Deus tem nos abraçado através das outras pessoas, daquelas pessoas que convivem conosco, daquelas pessoas que passam pela nossa vida todos os dias. Então, nós temos que reaprender a abraçar e a reconhecer o abraço. Tem pessoas que têm dificuldade, inclusive, em dar um abraço físico, porque não foi desenvolvido nele essa cultura, não foi desenvolvido este carinho, este toque. Então, mesmo que ele gostaria de ser abraçado ou de oferecer um abraço, ele tem dificuldade com isso. É por isso que o abraço, ele tem no amor muitas formas diferentes de ser apresentadas, né? As formas em que Deus nos apresenta esse abraço, esse carinho, nos faz crescer como seres humanos, nos faz crescer como seres relacionais, nos faz crescer no amor de Cristo, nos faz compreender o amor do Pai, como diz o apóstolo João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor é revelado, é apresentado muitas vezes através do abraço na sua multiforma de ser. O Salmo 2, versículo 12, ele fala um pouco a respeito deste abraço, né, usando a expressão do beijo. O Salmo 2, versículo 12, ele fala assim: beije seu filho para que ele não se irrite e não venha a desanimar no seu caminho, porque dentro de pouco tempo ele ficará irado. Observem isso. Beije o seu filho para que ele não se irrite, porque em pouco tempo ele vai desanimar no seu caminho, porque dentro do seu íntimo ele vai desenvolver a ira. O abraço que muitos filhos esperam receber dos pais, o abraço que muitos pais esperam receber dos filhos, e como eu tenho fixado aqui com vocês, na sua multiforma de ser. Muitas vezes, pais e filhos se abraçam todos os dias, mas têm dificuldades em reconhecer este abraço. E como o abraço não está dentro da sua expectativa, daquilo que ele espera que seja, na sua forma de compreender o abraço, ele acaba não reconhecendo este abraço. Mas o filho é muitas vezes beijado pelo seu pai, muitas vezes durante o mesmo dia, e também os pais são beijados, abraçados pelos seus filhos, muitas vezes durante o dia, mas cada um na sua expressão. É por isso que é importante não só conhecer a si mesmo, mas conhecer o outro, conhecer a limitação do outro, conhecer as dificuldades do outro, conhecer a construção de vida do outro, porque assim também você vai reconhecer a maneira dele abraçar, a maneira dele beijar, a maneira dele expressar o seu carinho dentro daquilo que foi possível para ele compreender dentro da sua vida, da construção cultural da sua vida emocional e familiar. Também o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1, o texto diz assim: obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo a Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-vos sobre a disciplina e a admoestação do Senhor. Observem esse texto aqui no grego, ele tem uma nuance bastante interessante, porque no versículo 1, quando o texto se dirige aos filhos, falando
Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O texto está falando que a nossa obediência ao nosso pai e à nossa mãe está respaldada pela palavra de Deus. Obedecer no Senhor. Se o seu pai, a sua mãe estiver te ensinando algo que está contra a palavra de Deus, você não deve fazer. E desta maneira você não vai desonrar o seu pai ou a sua mãe, porque o Senhor tem que estar acima de todas as coisas. Então, obedeça o seu pai e a sua mãe, mas dentro daquilo que é agradável, que é justo e é bom aos olhos de Deus em primeiro lugar. Se não for assim, né, ouça, trate com respeito, mas não coloque em prática aquilo que é contra a vontade de Deus, e mesmo assim você não vai estar desonrando o seu pai e a sua mãe. Até porque honra ele está muito relacionado à retribuição daquilo que eu tenho recebido. Então, se eu estou recebendo um ensinamento errado, eu não devo cumpri-lo, mas eu devo observar que o meu pai e minha mãe têm muitas qualidades, né, independente dos seus erros, independente das suas limitações e dos seus pecados, eles também, pai e mãe, têm muitas qualidades, e a maior qualidade que eu posso observar em primeiro lugar é a vida que me foi concedida, essa vida que me foi apresentada. Então, honra o teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, mandamento que está lá em Êxodo, capítulo 20, repetido em Deuteronômio, capítulo 5, a respeito da honra que nós devemos ao pai e mãe dentro daquilo que é justo no Senhor. Agora, o texto também fala aqui no versículo 4, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Lembre-se que lá em Salmo, capítulo 2, versículo 12, fala também para que nós devemos beijar, abraçar os filhos, para que não sejam desanimados e que não despertem nele a ira. Observem a atenção de Deus e o cuidado de Deus com esta questão da expressão do abraço, da expressão do carinho, da expressão do amor na construção afetiva, emocional, psicoemocional do filho, né, de todos nós como seres humanos, mas nós falamos do filho na sua relação, principalmente na sua primeira infância, ali de 0 a 3 anos, onde ele desenvolve mais essa questão da afetividade, do carinho, mas normalmente nessa idade ele é muito abraçado, é pegado no colo, são feitas brincadeiras na sua linguagem de compreensão. Agora, não encerra por aí, porque a construção da infância na sua estrutura de caráter, personalidade e amor é uma idade que vai pelo menos de 0 a 12 anos. E se for bem desenvolvido, né, todas essas questões do vínculo emocional, do respeito, do amor, de se estar próximo desse abraço e desse carinho, né, tudo isso vai construir um ser humano melhor, um ser humano que sabe amar e sabe respeitar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, aqui em Efésios 6:4, o texto também nos lembra: pais, não provoquei os vossos filhos a ira. Cuidado com a maneira que você cuida do seu filho, da sua filha, porque a sua palavra, o seu gesto, as suas ações podem trazer prejuízos emocionais e psicológicos que terão consequências para um longo período da vida, até que essa pessoa reconheça que precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa de orientação para que ele possa reaprender a abraçar e a receber este abraço. Então, neste processo, nesta multiforma de apresentar o abraço, nós temos, em primeiro delas, o toque em si, né? O ser abraçado.
Então, como eu já disse, tem pessoas que precisam reaprender a ser abraçadas ou aprender, porque tem muitas pessoas que nunca tiveram esse abraço, nunca tiveram esse carinho, nunca tiveram esse tipo de toque. Tem pessoas que quando elas vão te abraçar ou quando você vai abraçá-las, elas têm dificuldade em receber o abraço porque esta expressão afetiva não foi construída na sua mente, no seu coração, na sua cultura, no seu jeito de ser. E aí, mesmo que ela goste daquele abraço, ela tem a tendência de rejeitar. Ela precisa aprender ou reaprender a ser abraçada, dependendo da cultura, da maneira que ela foi construída na sua estrutura afetiva, emocional e psicológica. Também nós temos que ter muito cuidado com o abraço através da voz. Então, nós temos o toque, agora nós temos a voz. As palavras que nós tratamos as pessoas também é uma forma de abraçar. A palavra de Deus, ela nos diz que a vida e a morte estão no poder da língua. O apóstolo João também fala que aquele que fala mal, aquele que fala do seu irmão, é assassino. A vida e a morte estão no poder da língua. Observe como isto é forte, como isto é pesado, né? Dependendo daquilo que você fala, pode deixar traumas, pode deixar sentimentos, as pessoas podem gerar ressentimentos. O que é o ressentimento? É você sentir novamente, ressentir a todo momento aquela mágoa, aquela tristeza, e nem sempre com a pessoa que a provocou, porque você pode ser marcado por uma palavra que o seu pai ou que a sua mãe te disse, os pais podem ser marcados por uma palavra que os filhos disseram a eles, mas além dessa relação de construção ruim entre pais e filhos, entre essa estrutura familiar e matrimonial, além disso ser extremamente prejudicial, todas as vezes em que uma situação semelhante aconteça com outra pessoa, esse gatilho da memória será acionado e acionado ele vai ressentir aquela situação. Então ele vai ficar uma pessoa dura, uma pessoa amarga, uma pessoa negativista, depressiva, porque ele passa a olhar o mundo da maneira negativa das palavras que ele tem sofrido. Da mesma forma, o inverso também é verdadeiro. Quando você tem palavras de afirmações, palavras de amor, palavras de incentivo, palavras de carinho, palavras de afeto, né? Esse ressentimento do amor também acontecerá no gatilho da memória, na estrutura de vida em que as pessoas têm. Então, muito cuidado com aquilo que vocês falam, com aquilo que vocês transmitem para o núcleo familiar e para todas as pessoas, porque também as palavras fazem parte das formas do abraço. Então, o toque, as palavras, as ações, né? Aquilo que você faz em favor do outro. Eu sempre falo que um presente, e nós estamos numa época de presentes, o Natal, o presente ele está muito além das dos nossos objetos, daquilo que realmente nós compramos. Porque o presente, ele está no tempo que você desenvolveu para pensar naquela pessoa, no que ela gostaria de receber, dentro do seu caráter, da sua personalidade, do seu jeito de ser, qual o presente que ela gostaria. Então, é essa atenção, esse cuidado, esse pano de fundo do afeto e do carinho é o que está por trás de um presente físico. Mas muitas pessoas recebem o abraço a partir dessas ações do presente físico, porque assim ela tem a materialização das emoções e sentimentos que elas estão sentindo. Também, nesta questão de ações,
nós passamos pela questão do respeito ao outro, a limitação do outro, ao ser do outro, também a organização de si mesmo e a cooperação da organização dentro do lar, né? Nós temos a relação do companheirismo e o interesse, né, pela forma do outro pensar, pela forma do outro sentir, pela forma do outro observar a vida, e dentro da necessidade do outro, às vezes algo não é tão importante para nós, mas nós temos que fazer para abraçar o outro, para estar emitindo este afeto, este abraço, esse carinho para o outro. Então, nós temos o toque, a voz, as palavras, as ações. Agora nós temos os serviços, aquilo que você é prestativo em favor do outro, também conta muito como abraço. A cooperação que você faz dentro de casa, nas tarefas domésticas, aquilo que você procura estender a sua mão e ajudar o próximo, os atos de serviço revelam também esse abraço, esse carinho, esse amor que foi construído dentro de você. Também é mais uma forma de abraço. E também, esta última forma de abraço, o tempo de qualidade. Você tem que dedicar tempo de qualidade primeiro para se abraçar, para abraçar a Deus e para depois abraçar o próximo. Você tem que se amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, depois se amar e depois você vai conseguir amar ao próximo como a si mesmo. De que maneira? Tempo de qualidade na relação com Deus, tempo de qualidade na leitura bíblica, no crescimento espiritual, nas orações, na comunhão, na sua relação com o seu vínculo denominacional e religioso, dedicar tempo de qualidade a Deus, estar nos horários, né, corretos de estudo, de cultos, ou estar presente realmente por inteiro, com toda a sua alma, de todo o teu coração, de todas as suas forças, não estar num culto pensando na hora que ele vai terminar, na hora que ele vai sair. Então, abrace a Deus com todo o amor, com todo o respeito, com todo o carinho que ele espera que você o considere. Também esse tempo de qualidade se dá através das suas relações familiares, do almoço, do jantar, das festividades em família. Natal é um bom momento de tempo de qualidade entre família e juntamente com Deus presente, porque, afinal de contas, Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Então, decorar a sua casa para o Natal, colocar a árvore de Natal, presentear a quem você ama, tudo isto faz parte do abraço que Deus possibilita que nós tenhamos com mais ênfase neste período de Natal. Então, observe essas questões, abrace mais, esteja recebendo o carinho de Deus pelo abraço, que é o seu Pai Celestial. Permita que o seu Pai te abrace. O seu Pai Celestial, se você não receber um abraço do seu pai e da sua mãe, o seu Pai Celestial nunca vai deixar de te abraçar e de te amar. Todas essas expressões de abraços, de carinho, de afeto, procurem desenvolver na sua vida segundo a necessidade sua e daquelas pessoas que você compartilha a vida. Seja abraçado com Deus, com todo o amor do Espírito Santo que habita em você, e celebrem o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu abraço todos os dias. Te agradecemos pelo teu carinho, pelo teu amor e pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio nos abraçar pessoalmente e hoje nos abraça pelo Espírito Santo e pela palavra. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu transmito o meu abraço e o meu carinho a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que estejamos sensíveis à tua voz, ao teu abraço e ao teu amor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.
Tenha um excelente dia em nome de Jesus.